Amém? 2 Samuel, nós vamos ler primeiro no capítulo 14, depois nós vamos para o 15. Vamos no versículo 25 do capítulo 14. Em todo Israel não havia homem tão celebrado por sua beleza como Absalão, desde a planta do pé até o alto da cabeça, não havia nele defeito algum. Quando cortava o cabelo, e isso se fazia no fim de cada ano, porque o cabelo lhe ficava pesado demais, seu peso era de mais de 2 quilos, segundo o peso real. Esse é Absalão, filho do rei Davi, um dos filhos. Cabelo grande, tão grande que de vez em quando ele tinha que cortar porque ficava pesado. E quando cortavam, o peso do cabelo era de 2 quilos. Agora a gente vai para o capítulo 15. Eu só quis ler esse trechinho antes, para dar um pano de fundo para o que vamos ver agora no capítulo 15. Versículo 1 em diante. Vamos orar antes. Ó Deus, obrigado por esta noite. Obrigado porque o Senhor vai nos ensinar algo especial nesta passagem. O Senhor vai falar conosco. E que o nosso ouvido esteja atento para ouvir o que o Senhor quer dizer para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Capítulo 15, versículo 1. Depois disso, Absalão arranjou uma carruagem, cavalos e 50 homens que corressem na sua frente. Ele se levantava cedo e ficava à beira do caminho que levava ao portão da cidade. Quando passava um homem que tinha alguma demanda que devia ser submetida ao rei para julgamento, Absalão o chamava para si e lhe dizia: de que cidade você é? Quando ele respondia: este seu servo é de tal tribo de Israel, Absalão lhe dizia: olhe, a sua causa é boa e justa, mas você não tem quem o ouça da parte do rei. Absalão dizia mais: quem me dera ser juiz na terra, para que viessem a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que eu lhe fizesse justiça. Também, quando alguém se aproximava para inclinar-se diante dele, ele estendia as mãos, abraçava-o e beijava. Absalão agia desta maneira com todo Israel, que vinha ao rei para pedir justiça, e assim conquistava o coração dos homens de Israel. Ao fim de 4 anos, Absalão disse ao rei: deixa-me ir até Hebrom cumprir o voto que fiz ao Senhor. Porque quando eu estava morando em Jesur, na Síria, este seu servo fez um voto dizendo: se o Senhor me trouxer de volta a Jerusalém, prestarei culto ao Senhor. Então o rei disse: vá em paz. E Absalão levantou-se e foi para Hebrom. Absalão enviou emissários secretos por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvirem o som das trombetas, digam: Absalão é rei em Hebrom. De Jerusalém também foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam desse plano. Amém? Estamos em época de campanha política.
E eu quero usar um pouco do que vocês vão ver nessa campanha política, que o quadro sempre se repete. Eu quero comparar algumas coisas das campanhas políticas com o texto que nós estamos lendo aqui. E eu estou fazendo agora na minha leitura pessoal, usando a Bíblia King James, a versão fiel, 1611. Eu já li em várias versões. Eu me lembro quando eu era adolescente e jovem, eu li a Bíblia na linguagem de hoje. Li também a Bíblia em quadrinhos. Foi uma época que eu tinha uma lição que era para ler o livro de Atos em várias versões diferentes, aí eu peguei uma em quadrinhos também para ler. Aí foi rapidinho. Mas durante um tempo eu lia na revista e corrigida, depois passamos para a revista e atualizada. Eu li também na ordem cronológica, é muito interessante, porque eles pegam todos esses livros da Bíblia e colocam na sequência de quando os livros foram escritos, é a Bíblia cronológica. Não é uma Bíblia para trazer para a igreja, porque é difícil achar as passagens, mas é uma Bíblia para você ler em casa, e então eles juntam tudo, crônicas com reis, e aí o profeta Isaías vem e fala, o texto de Isaías está ali junto, é na sequência. Eu aprendi bastante na cronológica. Depois passei para Nova Almeida Atualizada, que é a Bíblia que a maioria daqui usa. E agora eu estou lendo na King James, minha primeira Bíblia King James. A pastora Lúcia já é diferente. Eu gosto de Bíblia nova, para fazer a minha leitura. É como ir para a escola no primeiro dia de aula, quando você vai com um caderno novo, que você vai escrever ali, maior capricho, caderno novo, é o livro novo, é a maior delícia. Ainda mais eu que quarto filho da família, quando chegou o Caminho Suave, que era o livro que alguns aqui usaram, não se entregue, porque eu vou saber quantos anos você tem, mas o Caminho Suave, quando eu peguei já estava meio usadinho, né? Tinha que apagar as lições feitas para preencher de novo. Quando vieram os livros de história também, era tudo, já tinha passado pelo meu irmão Samuel, às vezes pela minha irmã Maristé, pelo Manuel, aí eu pegava de quarta mão. Teve uma época que era a Novíssima Gramática, e aí eu fui para a escola com a Novíssima Gramática já, que meus irmãos tinham usado, e aí quando a professora começava a dizer alguma coisa, meu livro estava diferente, porque já tinham atualizado a Novíssima Gramática, então o meu na realidade era Nova Velhíssima Gramática, e algumas coisas já tinham caído, mas quando eu cheguei numa idade que era livro novo, que delícia, né? Cheiro de papel, aquele cheiro novinho. Então eu gosto de Bíblia nova. A pastora Lúcia gosta das Bíblias de estimação dela, ela tem várias Bíblias assim, que ela de vez em quando troca, e são Bíblias que ela já tem algumas coisas marcadas, e ela relembra coisas que ela já aprendeu, cada um tem o seu estilo, mas eu estou lendo agora na King James, e cheguei a essa passagem de 2 Samuel, e aqui nós encontramos Absalão, um candidato oportunista. Por que candidato? Esse trecho que acabamos de ler nos traz um exemplo desse tipo de candidato oportunista. Nesse tempo aqui, o rei era o rei Davi. E o rei Davi, ele tinha substituído o rei Saul, que foi o primeiro rei escolhido para Israel. Só que uma sequência de erros de Saul fez com que ele perdesse o trono. É como na aviação, quando acontece um acidente de avião, eu gosto daquele programa, daquele canal, Lito, Aviões e Música. Oi? Tem mais alguém ali que gosta, né? Ainda mais que trabalhou na Infraero. Lito Souza, Aviões e Música. Ele fala que é o maior fake o nome do programa dele, porque não tem nada de música. É que quando ele criou o programa, ele ia falar sobre aviões e ia falar sobre música. No fim, ele não falou nada sobre música, mas continuou o nome. Mas ele geralmente comenta acidentes, e ele sempre diz
um acidente nunca é por causa de uma só causa, mas sim uma sequência de causas. E quando acontece um acidente, a ANAC vai investigar, vai examinar os documentos, vai examinar o que sobrou do avião, vai examinar a caixa preta, que não é preta, do avião, só tem nome de caixa preta, mas é laranja, para tentar entender quais foram as causas que culminaram no acidente. Vão até mesmo verificar como é que estava o piloto, se ele estava com problema na família, se ele estava muito sobrecarregado. E a única razão deles fazerem toda essa investigação é para descobrir causas que foram criando uma sequência. Eles vão olhar como foi a manutenção do avião, se teve algum acidente antes. Vão saber se alguma peça foi trocada, se alguma peça foi soldada. E depois de tudo isso, às vezes vão chegar à conclusão que uma das causas foi que uma peça foi soldada. E aí eles vão baixar uma lei dizendo: não pode mais soldar essa peça, tem que substituir. Ou então uma peça que foi consertada. E aí, de repente, eles vão baixar uma regra para o mundo inteiro: não pode mais remanufaturar essa peça, tem que tirar, jogar fora e pôr uma nova. Porque são sequências. Às vezes eles vão descobrir que o piloto estava sobrecarregado, com muitos voos, e na distração ele não percebeu alguma coisa. Saul não caiu assim de repente, foram sequências de pequenas coisas. Há dias eu estava conversando com um jovem que veio aqui na igreja, e ele falou: pastor, eu caí. E aí eu falei, e ele disse até o que tinha acontecido, que ele caiu. Eu falei: não foi só isso, observe, porque tem algumas coisas que aconteceram antes. E eu sempre brinco, é como quando você cai no chão. A Bíblia diz lá em Apocalipse, para a igreja, ele diz: lembre-se de onde caiu, arrependa-se e volte a práticas das primeiras obras. Apocalipse 2:5. Às vezes onde você caiu é só o último detalhe, mas às vezes tem que parar e pensar: por que eu caí aqui? Foi porque eu tropecei ali. Por que eu tropecei ali? Porque eu estava olhando o celular. Então foi uma sequência de coisas, não foi só cair, mas eu descuidei lá, eu tropecei ali e vim catando o cavaco, né, quando tropeça na rua e sai ali trançando as pernas até que cai no chão de uma vez. Saul foi assim, algumas coisas foram acontecendo até que ele caiu. Absalão, um dos filhos do rei Davi, o Davi era vivo, ele era o rei de Israel, ele tinha feito grandes conquistas para Israel, ele estava cuidando de Israel, mas de repente um dos filhos, esse que era bonito, esse que era perfeito, da planta do pé até o alto da cabeça, a Bíblia diz que não tinha defeito nenhum. De repente Absalão pensou: eu é que devia ser o rei, não meu pai. Meu pai já está ultrapassado, já está velho. Eu sempre brinco que quando na igreja do Nazareno Central de Campinas fizeram uma homenagem ao meu pai, que era o pastor lá na época, lá na Francisco Glicério, porque ele tinha feito 40 anos, eu pensei: meu pai está velho, 40 anos, está velho. Aí você chega nos 40, você fala: 40 não é nada. Você chega nos 50, você fala: 60, já passei dos 60, né? Mas talvez o Absalão pensou: meu pai está velho, eu é que tenho que agora sentar no trono de Israel. E ele começa a sua campanha política, ele começa a viajar pelo território, fazendo propaganda, e olha ali no versículo 1 do capítulo 15, diz: depois disso Absalão arranjou uma carruagem. Os filhos de rei geralmente andavam de jumenta, mas agora ele está numa carruagem. Ele fez um upgrade, ele arrumou algo mais imponente, uma carruagem. Ele arrumou também cavalos e 50 homens que corressem
na sua frente. Eram os homens armados, os guarda-costas ou guarda-frente, não sei como é que chamavam na época, mas que corresse na frente significava gente que andava sempre com ele, iam abrindo passagem, iam anunciando que ele estava chegando. Ele começa uma campanha política e ele sai visitando os lugares e ele vai fazendo sua propaganda, porque ele queria entrar no lugar de Davi. Davi não era perfeito, mas a Bíblia diz que de Davi que o Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo. Isso está lá em 1 Samuel 13:14. Um homem segundo o coração de Deus. Davi era perfeito? Não, porque ele era homem. Davi pecou? Pecou. Cometeu erros, cometeu pecados? Sim. Mas Davi tinha uma coisa: quando ele era confrontado de alguma coisa errada, ele logo dizia: pequei contra o Senhor. Ele se arrependia, ele se humilhava, ele ia buscar o Senhor, quando ele pecou com Batseba, vem o Natã, conta aquela historinha da ovelhinha que o vizinho veio e pegou, e quando contou a história, o Davi disse: esse homem tem que morrer, e tem que devolver a ovelhinha que ele matou do vizinho. E aí o Natã disse: você é o homem, você é o homem. E ele imediatamente diz: pequei contra o Senhor. Davi tinha um coração sensível, e quando ele percebia que estava errado, que tinha pecado, ele buscava o Senhor. Davi ainda estava vivo, Davi era o rei, mas o filho Absalão resolveu: eu é que tenho que ser o rei. E aí o Absalão mudou alguns hábitos. Olha o versículo 2 do capítulo 15. Ele se levantava cedo. Por que ele começou a se levantar cedo? Com certeza, como filho do rei, ele não tinha que fazer muita coisa logo cedinho. Ele morava no palácio, né? Tinha vida tranquila, não tinha que carpir, não tinha que buscar comida, a comida já estava, alguém já tinha resolvido e tudo. Mas agora ele começa a se levantar cedo. Ele muda o hábito. Não só levanta cedo, mas diz ainda no versículo 2: e ficava à beira do caminho que levava ao portão da cidade. Ele monta um diretório político na beira do caminho antes da cidade. As pessoas de Israel, quando tinham algum problema muito sério, elas vinham até o rei para apresentar a questão ao rei, e o rei julgava. Mas agora, antes do rei, tem alguém que começou a se levantar cedo e ficar ali à beira do caminho, com todos aquele grupo grande dele, de 50 homens que corriam na frente, a carruagem estacionada ali, os cavalos e coisa e tal, e quando alguém passava, olha o que diz a Bíblia, ele ficava antes ali, a pessoa estava indo para falar com o rei, e de repente ele: vem aqui, quem é você? Dizem que uma das grandes coisas que você pode quebrar o gelo é perguntar de onde você é. E às vezes a pessoa vai dizer: eu sou de Minas, eu sou do Paraná, eu sou americano, a pessoa vai falando. O Absalão, ele já começava a perguntar: de que cidade você é? E a pessoa respondia: de qual cidade? E aí ele começava a conversar e puxava assunto, qual que era a causa que a pessoa ia buscar no rei. E aí ele vinha com uma frase, olha ali versículo 3. Absalão lhe dizia: olha, a sua causa é boa, ou seja, você está certo. Você está certo isso que você está pedindo para o rei. Mas, você não tem quem te ouça da parte do rei. Oh, puxa vida, não vai dar certo você ir falar com o rei. E ele ainda completava dizendo: quem me dera ser juiz na terra.
para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que eu lhe fizesse justiça. Seria tão bom para a população se eu fosse o juiz. Na realidade, ele não está falando de juiz. Ele não quer ser o juiz da terra. Ele está só jogando o cargo de juiz, mas na realidade ele está sugerindo, olha, se eu fosse o rei, aí sim a coisa ia ficar boa. Não é a mesma coisa que a gente tem visto nos últimos dias, depois que começaram as campanhas, as pessoas vêm e prometem muitas coisas, e mudam de hábito, e pessoas de repente começam a andar nas ruas do bairro, e começam a tomar cafezinho na padaria, e abraçam as velhinhas, e beijam as crianças, e fazem promessas. O Absalão estava fazendo a mesma coisa aqui. Mas o que acontece depois que são eleitos? Aí eles não andam mais de ônibus. No tempo da campanha, eles pegam ônibus e saem nas gravações e comem em restaurante comum e comem um pastel, né? Tem até algumas imagens famosas de gente comendo pastel com cara de que está com nojo do pastel, gente tomando cafezinho em padaria que dá para ver que nunca fez aquilo na vida, mas depois que conseguem o cargo, aí não aparece mais. 4 anos sumidos. Uma das nossas cidades aqui da região, durante uma época o prefeito morava em Nova York. De lá de Nova York, ele era o prefeito de uma cidade da região aqui. Já pensou? Aí não anda mais de ônibus, começa a andar de carro blindado. Não vai nas reuniões comuns, não passa mais no bairro. O Absalão está fazendo isso, ele quer ser o rei. Então, nesse período que ele quer ser o rei, ele está perto do povo, se dizendo, eu sou igual. Nesse período de campanha, vocês vão ver também gente que vai às vezes no mesmo dia, num horário está num terreiro, no mesmo dia vai numa loja maçônica, no mesmo dia vai numa igreja católica e faz tudo ali, faz sinal e tenta participar da comunhão, e às vezes à noite vai numa igreja evangélica e na hora do louvor levanta a mão e ora, mas depois que conseguem o cargo, esquece. Só daqui a 4 anos que eles vão se lembrar das igrejas. Aliás, quando eu estava me preparando para hoje, eu falei, só faltava hoje à noite chegar um daqueles candidatos que aparecem sempre nesse período. Acho que era isso um pouco do meu nervosismo hoje. Não é candidato não, né? Não. Amém. Amém. Então, mas eu em casa fiquei pensando, só faltava hoje chegar um dos candidatos. Porque nessa época eles visitam as igrejas, e eles prometem, e eles... o Maluf uma vez foi numa igreja, Assembleia de Deus, e uma senhora passou e disse, paz do Senhor. Ele virou para ela e disse, paz da senhora. Ele achou que era assim, dar uma de crente, ele não sabia que ele tinha que responder também, paz do Senhor, porque não estava falando da senhora lá, mas do Senhor Jesus Cristo, paz da senhora. Mas nesse período eles passam, e eles fazem campanha, mas depois eles somem. Ele estava acompanhado de muita gente, e aí ele marca uma reunião. Olha ali, voltando para 2 Samuel, capítulo 2 Samuel, fechei aqui sem querer, capítulo 15. Ele marca uma reunião em Hebrom. Ele conta uma historinha para Davi, dizendo, eu preciso ir lá para Hebrom resolver uma coisa, um voto que eu fiz, e Davi fala, pode ir. Mas na realidade, Absalão já tinha combinado com muitas pessoas que ele iria para Hebrom, e lá o povo começaria a gritar, Absalão é rei em Hebrom. Ele já tinha combinado. E olha que interessante, versículo 11 diz, de Jerusalém foram com Absalão 200 homens, convidados.
porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele plano. Caíram de paraquedas numa reunião, sem saber que nessa reunião iriam dizer que Absalão agora era o rei, não Davi. Às vezes nós somos levados para alguns lugares na nossa inocência e de repente tentam nos usar para outro projeto. Nesse período do ano, muitas vezes eles chamam os pastores para algum café. E às vezes nessas reuniões eles tiram foto, depois colocam lá, pastores apoiam. Às vezes você só vai lá para saber o que a pessoa vai dizer, mas depois eles colocam como, os pastores estão apoiando. Uma vez eu fui numa dessas reuniões, porque insistiram que era para a gente ir. Quando eu saí da reunião, no meu escort cinza, tinha um adesivo colado assim do candidato que tinha acabado de falar lá dentro. Eu olhei, tinha uns rapazes lá com um monte de adesivo na mão, falei, e esse adesivo aí? Falaram para pôr em todos os carros que estavam aqui no estacionamento. Falei, não, no meu não, pode tirar. Não, falaram que é para pôr em todos os carros, no meu não, pode tirar. Aí o homem não gostou muito, mas tirou. O Absalão, ele faz tanta propaganda, faz tanta promessa. São promessas de campanha, com marketing, com musiquinhas. E nós, povo de Deus, precisamos ter algo que a Jaqueline falou hoje de manhã e falou no começo do culto, discernimento de espíritos. Temos que pedir para o Espírito Santo nos mostrar quem são as pessoas. Porque elas aparecem simpáticas, cheirosas, educadas, mas o Espírito Santo às vezes vai te dizer, não olha para o exterior, porque eu vejo o interior. Temos que perguntar para Deus, essa pessoa, me mostra. Eu estou falando disso tudo, porque há um ser que vive fazendo sua campanha para nós, vive se demonstrando como a melhor opção, vive prometendo muitas coisas. E você sabe quem é? É o inimigo das nossas almas. Ele não é como o cinema tentou mostrar, todo queimado de chifre, dentes feios, um olhar feio, um rabo comprido, um tridente na mão. Ele se apresenta como alguém bem chique, mas por trás é inimigo das nossas almas. Satanás faz as suas propagandas. Tem uma historinha que contam de um homem que de repente o anjo chegou e disse, você vai morrer, mas você vai ter a opção de escolher para onde você vai. É historinha, tá bom? Não tem essa opção de você escolher para onde vai depois, você escolhe em vida. O que você está fazendo hoje é o que você vai colher depois. A vida que você está levando hoje vai definir o que vai acontecer depois da sua partida. Mas nessa historinha, que é apenas uma historinha, o anjo chegou e disse, você vai poder escolher, vamos lá conhecer. E aí ele foi, desceram o elevador, chegaram no inferno, abriu a porta do elevador, aí está aquela festa, música alta, todo mundo ali feliz da vida e tal, todo mundo com pouca roupa, e você sabe do que eu estou falando, e aí aquela coisa toda, aí o anjo disse, já viu? Vamos ver o outro lado agora. Aí a porta do elevador fechou, chegaram no céu, a hora que abriram, tudo tranquilo. Anjo voando para lá, anjo voando para cá, as pessoas tudo de branco. E aí o anjo perguntou, e aí, o que você quer? Quando chegou a hora dele morrer, ele disse, eu quero ir lá para baixo. Então, vamos embora. A hora que abriu o elevador, aquele fogo quente, queimando, não tinha nada daquilo, ele falou, não, aquilo era campanha política. Era só campanha, agora é a realidade. O inimigo, ele faz campanha para você escolher, para que ele seja o seu Senhor. Ele faz promessas.
São promessas que aparecem boas. Graças a Deus que na televisão não tem mais propaganda de bebida. Eu lembro daquelas propagandas de cowboy fumando, de festas com bebidas e tudo mais. Era normal entre um programa, no intervalo, entrar propaganda de cigarro, propaganda de bebida, e era sempre assim, festa, coisa chique. E aí depois a gente acabou descobrindo que o cowboy, que fazia a propaganda do cigarro, morreu de câncer de garganta. Mas o inimigo, ele vem apresentando coisas assim bonitas. O Absalão era bonito. Absalão tinha uma presença assim, mas ele era alguém que não era escolhido por Deus. O inimigo vem com muitas promessas, promessas falsas, promessas enganadoras, mas ele não mostra o depois da escolha. Ele não mostra o que vai acontecer depois da nossa partida. Ele não mostra como será o triste fim. E não é um fim que acaba, é um fim eterno, eternamente longe de Deus, eternamente sofrendo, eternamente lembrando as vezes que teve oportunidade de mudar de vida, mas não aceitou. É sofrimento eterno. Mas do outro lado nós temos aquele a quem nós devemos escolher: Jesus Cristo. Jesus Cristo. Mateus 11, 28 a 30 diz: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para as suas almas, porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. E quando ele diz isso, ele está falando da verdade, não é campanha política. Jesus, ele é o único que pode nos levar para a eternidade com Deus. E aquilo que ele fala na palavra dele, ele cumpre. As promessas desde o Velho Testamento até hoje, elas estão se cumprindo, e tem algumas que vão se cumprir ainda. Algumas coisas estão ligadas a Israel, temos que observar lá e comparar com a Bíblia. Mas Jesus deve ser o candidato da nossa escolha. O outro candidato eu já falei quem é: o inimigo das nossas almas. Mas Jesus é o candidato certo. O inimigo vem com promessas: eu vou te dar dinheiro, eu vou te dar fama, eu vou te dar mulheres, eu vou te dar homens, eu vou te dar carros, eu vou te dar casas, eu vou. E alguém disse que ele não dá nada, ele só empresta, depois ele pega de volta. Depois que ele já conquistou, ele pega de volta. Aquela promessa que ele fazia: você vai ser famoso, você vai ser bem visto com os amigos. Depois os amigos começam a morrer, os amigos começam a ter problemas, aí tudo aquilo que o inimigo prometeu ele pega de volta, deixa só as consequências. Mas Jesus não, o que ele promete, ele cumpre. Veja lá em Isaías, capítulo 53. E você vai ver que a profecia sobre Jesus veio e ele não se apresentou como um cara chique, ele não veio com exércitos, com pompa, mas ele veio humilde, acompanhado de pescadores, acompanhado de pessoas normais, mas ele veio mostrar o caminho. Isaías 53 é uma profecia
sobre Jesus Cristo. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo diante dele. Renovo é quando você corta uma árvore e de repente sai um galinho novo, é um renovo. E aquele galinho vai crescendo, porque foi subindo como um renovo diante dele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência, nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava por seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O Senhor fez cair sobre Jesus a iniquidade de todos nós. Versículo 7, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. E como ovelha muda, como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda, diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca, diferente do porquinho. Porquinho, você vai agarrar ele, ele já berra, esperneia. A galinha, você pega a galinha, ela faz uma barulheira, mas ovelha não, cordeiro não. Cordeiro pode pegar, ele não faz barulho nenhum. Como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo, da minha transgressão, da sua transgressão. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, estava na cruz, com os ladrões, mas com o rico esteve na sua morte. Foi sepultado no túnel de José de Arimateia, embora não tivesse feito injustiça, e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade. Onde está a posteridade de Jesus? Nós, a igreja, aqueles que o aceitaram como Senhor. Ele verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do seu trabalho. Nós somos o fruto do sofrimento de Jesus. Nós somos o fruto da humilhação que Jesus passou. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu Senhor, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque a iniquidade deles
levará sobre si. Jesus é o candidato perfeito que você precisa escolher. Não caia nas promessas falsas. O inimigo faz promessas, mas só Jesus vai cumprir as promessas dele. Baixe sua cabeça. Vamos ficar em pé. Jesus, só o Senhor pode nos dar vida eterna. Só em Cristo há vida eterna. Tudo aquilo que o inimigo oferece para nós como coisas boas, coisas agradáveis, coisas que trazem prazer, são passageiras, porque o fim vem e o sofrimento será grande. Mas Jesus veio para nos trazer vida e vida em abundância. Nessa noite, cada pessoa que entrou aqui nessa igreja, cada um que entrou, cada um que vai assistir esse vídeo depois no YouTube, ou que vai assistir pelo aplicativo da igreja, cada um vai ter a oportunidade de decidir por Jesus ou continuar sem Jesus, continuar servindo aquele que quer governar a humanidade. Senhor, talvez alguém está agora orando dizendo: Jesus, perdão, Jesus, perdão pelo meu pecado, perdão por eu ter acreditado nas suas promessas, perdão por eu ter buscado aquilo que era apenas promessa passageira. Eu te peço, Jesus, que eu a partir de hoje, que eu decida por Jesus cada dia da minha vida, cada dia. Quando as tentações vierem, que eu diga não. Quando as promessas falsas vierem, que eu diga não quero. Quando as promessas do inimigo vierem, que eu diga eu não vou ceder, porque eu sou de Cristo e Ele é meu Senhor. Eu sou dele e Ele é o meu pastor, e o meu pastor cuida de mim. Jesus, o Senhor sofreu no nosso lugar por causa do nosso pecado. Jesus, quantos daqui agora estão se lembrando de situações, mas o Senhor é o único que pode perdoar pecados e nos fazer novas criaturas. As coisas velhas o Senhor pode jogar fora e fazer de nós novas criaturas. E talvez hoje, Senhor, alguém queira dizer: pastor, ora por mim, eu preciso de uma mudança na minha vida, eu preciso de uma mudança, eu preciso. Talvez alguém queira dizer: pastor, ora por mim, eu quero que Jesus seja o meu Senhor e o meu Salvador, eu reconheço que sou pecador e eu quero pedir perdão. Talvez alguém queira fazer um gesto com as mãos. Apenas levante a sua mão aí no seu lugar, apenas dizendo: pastor, ora por mim durante a semana, porque eu preciso de Jesus. Eu tenho sido alvo de propagandas falsas,
Eu tenho sido alvo de uma campanha do inimigo para eu ir para o lado dele, mas eu preciso decidir corretamente. Alguém? Amém? Amém? Mais alguém? Mais alguém? Você quer hoje dizer: Jesus, o Senhor é o meu pastor. Mais alguém? Ó Deus, obrigado por essas mãos levantadas. Talvez alguém está na sua casa ou no carro dizendo: eu quero esse Jesus também como meu Senhor e o meu Salvador. Talvez alguém está aqui agora, mas faltou coragem para levantar as mãos. Mas o Senhor está vendo o coração. O Senhor está vendo aquilo que está marcando lá dentro do coração, como é com você, é para você. Eu quero entrar nessa sua vida, eu quero te ajudar nas escolhas. Obrigado, Jesus. Trabalha no coração dessa pessoa também, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Nós vamos agora celebrar a ceia do Senhor. A pastora Lúcia vai nos ajudar. Pode sentar um pouquinho. Quero te convidar a abrir sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Um texto muito conhecido. Paulo está dizendo para a igreja de Corinto, e é interessante que a instrução da ceia, Paulo deu apenas para a igreja de Corinto. A gente fica se perguntando por que só Corinto, não foi para a igreja de Gálatas ou de Colossenses, mas porque a igreja de Corinto era uma igreja extremamente problemática. Então Paulo tinha que dar todos os detalhes para essa igreja, ensinar com muito carinho. Aquilo que você sabe, que você faz sempre direitinho, ninguém precisa te ensinar, não é verdade? Mas a igreja de Corinto tinha problemas seríssimos. Então Paulo vai, e nessa carta para Corinto, que a gente tem como primeira aos Coríntios, mas na realidade essa é a segunda aos Coríntios, porque a primeira foi perdida. Então Paulo chega e Paulo fala: aquilo que eu recebi do Senhor. 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, no dia em que foi traído, pegou o pão. E aí ele vai discorrendo sobre toda a ceia. Ele fala: e tendo dado graças, o partiu e diz: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Então, quando nós participamos da ceia, nós estamos fazendo em memória de Jesus Cristo, amém? Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança. Paulo está dizendo: as alianças antigas já foram. Porque se tem o novo, significa que o antigo se tornou velho, se tornou ultrapassado. Então agora vem uma nova aliança. A nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Então, cada vez que você participa da ceia, e alguns participaram hoje cedo e vão participar agora à noite, nenhum problema, isso é bênção. Participar da ceia é bênção. Ele está falando: todas as vezes nós estamos anunciando que Ele voltará, que Ele veio e que Ele voltará. Amém? E você pode declarar: Jesus voltará. Amém? Vamos orar pelos elementos. E se você vai participar, fique de pé, lembrando que a ceia não é da igreja do Nazareno, é de todo aquele que entregou a sua vida para Jesus. Você está andando com Jesus, entregou sua vida para Jesus, não importa se é adulto, se é criança, a ceia é para você. Amém?
Vamos orar. Fique de pé. A Deus, nesse momento, nós consagramos o suco da uva e o trigo. Nós consagramos ao Senhor Jesus. Declaramos toda a contaminação extinta no nome de Jesus e declaramos pelo poder do sangue do Cordeiro que esses elementos agora tornam-se elementos que vão nos alimentar, não fisicamente, mas espiritualmente. E nós pedimos, Pai, se há alguém enfermo no nosso meio, que haja cura, porque há poder no nome e no sangue de Jesus. Assim como lemos em Isaías 53, pelas pisaduras do nosso Senhor, nós somos sarados. E que haja cura, restauração completa no nosso meio. No nome de Jesus oramos. Amém. Se alguém não pegou e quer pegar, nós ainda temos suco e temos bolacha. Se você gostaria de pegar, nós aguardamos você. Eu te convido a participar da mesa do Senhor. Nós já oramos e lembramos, isso é o corpo do nosso Senhor Jesus que foi partido. Têm acesso, e isso é importante, que elas tenham acesso à mesa do Senhor. Amém? Lembrando o corpo de Jesus, partido por você e por mim. É o corpo do Senhor Jesus, e Ele nos convida, Ele não nos exclui. Ele fala, vem, cheguem e participem. Eu te convido a comer e ser agradecido. Vou te convidar para no seu lugar fazer a sua oração, pois nós fizemos de manhã. Agradeça ao Senhor Jesus. A Bíblia diz que por semelhante modo Ele tomou o cálice da nova aliança, e Ele bebeu. Beba o seu cálice, o cálice que fala de vida, que fala de alegria. Beba o cálice e que haja cura na sua vida, na sua casa. Amém? Senhor Jesus, muito obrigada, porque nessa noite nós celebramos a vida que há em Cristo Jesus, a vida que está em cada um de nós. E obrigada porque ao participarmos da mesa, a tua vida é aperfeiçoada em cada um de nós. Pai, muito obrigada por esse dia 1 de setembro de 2024. Muito obrigada pela tua presença, e que a tua presença cresça em nós, que o teu amor seja derramado nas nossas vidas, e que a gente aguarde com alegria a próxima celebração da ceia. Muito obrigada, Jesus. Amém.